Fala, torcedor! A estreia do Brasil na Copa do Mundo está cada vez mais próxima, mas um assunto já está dominando os debates esportivos. E Marrocos é uma boa seleção, está melhor, mas não tenha dúvida de quem está mais preocupado, e quem tem que estar mais preocupado são eles. E é uma estreia difícil. Óbvio que eu acho que o Marrocos está muito mais preocupado que o Brasil. Que trabalha mais a bola, que fica mais com a bola, tem jogadores com esse refino técnico de qualidade para chegar ao gol adversário trabalhando. Não só naquele contra-ataque. Mas por que Marrocos, de repente, a Liga Marroquina é forte, que vai ser disputada num calor insano, né, do verão norte-americano. Após o empate de Marrocos em 1-1 contra a Noruega, André Rizek, Felipe Melo, Paulo Nunes e Bruno Formiga analisaram tudo o que aconteceu no último teste dos marroquinos antes do confronto diante da seleção brasileira. E o alerta foi ligado. A partida contou com a presença dos auxiliares de Carlo Ancelotti, que observaram atentamente o desempenho da seleção africana. Durante o debate, os comentaristas destacaram que Marrocos evoluiu bastante desde a última Copa e hoje é considerado por muitos a seleção africana mais forte do mundo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Hoje, Marrocos enfrentou a Noruega, um amistoso pesado para a Copa do Mundo. O repórter Nilson Clava acompanhou e conta tudo para vocês. Salve, amigos, tudo bem? Nós estamos falando aqui diretamente do estádio onde Marrocos fez o último teste antes da estreia na Copa do Mundo no dia 13 contra o Brasil. Um jogo contra a Noruega de Erling Haaland, jogo que terminou empatado 1-1. Quem esteve presente aqui para acompanhar de perto o jogo foi a Comissão Técnica Brasileira. Juan estava por aqui, também David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. E o que eles viram aqui foi um time de Marrocos pressionando muito a linha de defesa da Noruega e explorando as transições rápidas, especialmente pelo lado direito do campo, onde eles têm, né, o nome, a principal estrela do time, o nome de Hakimi. Hakimi, que é o melhor lateral direito do mundo, bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG, e que faz uma dobradinha por esse lado do campo com o Brahim Dias, meio-campo do Real Madrid. Brahim Dias, inclusive, anotou o seu gol, fez o primeiro gol da partida. No segundo tempo, houve muitas modificações e a Noruega encontrou um empate com o gol de Odegaard. Marrocos está preocupado, especialmente com dois jogadores que sentiram um desconforto e foram substituídos. Entre eles, os dois estão do lado esquerdo do campo, entre eles o lateral esquerdo, Mazraoui. É claro que eles serão observados nessa semana até a data de estreia no dia 13. É isso, um abraço. Obrigado, Nilson. Jogou com o time titular no primeiro tempo, trocou todo mundo no segundo. Lá estavam, como vocês podem ler há pouco, né, os auxiliares, o Juan e o David Ancelotti. Eu pergunto a vocês, quem tem que ficar mais preocupado com esse jogo? O Brasil ou o Marrocos, quarto colocado da última Copa do Mundo? Marrocos, com certeza. Eu assisti o jogo, vi alguns pontos positivos de Marrocos e alguns pontos negativos que o Brasil pode, inclusive, aproveitar. Marrocos aproveitou muito quando tinha o seu centrocampista, o portador da bola não era pressionado, ele aproveitava muito para atacar espaço, bola longa, atacava espaço. Foi assim que saiu, se não me engano, o gol de Marrocos. Mas também quando a Noruega fez pressão pós-perda, ainda no campo de defesa de Marrocos, conseguiu roubar algumas bolas que saíram inclusive saíram de frente em condições de fazer gol. Então o Brasil, como os últimos jogos, vem fazendo essa pressão alta, Casemiro roubando bola, Igor Thiago roubando bola, próprio Bruno Guimarães roubando bola em condições ali perto da área e logo fazendo gol. Acho que o Brasil pode usar muito bem dessa de repente, dessa estratégia, e entender também que precisa marcar e não deixar o portador da bola sem pressão. Se isso acontecer, o Brasil tem que estar preparado a linha defensiva para correr para trás, porque eles têm uma ideia clara de jogo, que é a transição rápida. E quando não é a transição rápida, tem essa jogada realmente do portador da bola poder jogar essa bola longa e os caras atacarem o espaço. Cara, assim, é a seleção africana mais forte, né? Exato. Pode não ser a mais talentosa. Eu acho que se você pegar elenco, Senegal é o melhor time. Só que Marrocos é muito organizado. Como time... Você acha que o Senegal tem mais talento acho que Marrocos, no papel, acho que tem. Se você pegar no papel o jogador de meio para frente, eu acho que o Senegal é um time mais
Qualidade, refino técnico. com mais refinado. Mas eu acho o Marrocos um time, mais como time, é melhor. E aí a gente precisa entender que é uma estreia difícil. Exato. Óbvio que eu acho que o Marrocos está muito mais preocupado que o Brasil. Mas muita coisa. Obrigado, meu amigo. Não, é porque eu entendo, a gente tem um Não, eu pouco tô aqui pra desse... provocar, tô mas, provocando mas vocês. você tem razão, a gente tem que ser crítico o suficiente para mostrar para quem só caiu de paraquedas na Copa do Mundo que esse jogo não vai ser 4-0. Não, Isso aqui não é um passeio, é um jogo difícil. Não, o Brasil pode até ser que goleie, mas em estreia de 2-0 é goleada, é isso que eu... Né? em Copa do Mundo, pô, em estreia tá bom demais. 1-0 é Ô, goleada. Bruno, e tem outra coisa também sobre essa seleção. Na Copa passada, eu tô com o Felipe, era muito jogo só de transições. Essa seleção, ela não joga mais só de transição. Marrocos, né? É. Ela é um time evoluído em relação ao time de exatamente, 2022. é um time mais que trabalha mais a bola, que fica mais com a bola, tem jogadores com esse refino técnico de qualidade para chegar ao gol adversário trabalhando, não só naquele contra-ataque. Os caras foram conversa toda de vocês. Eles foram, porque- exatamente isso. Eles foram campeões da Copa Árabe com o time C, pô. Então, Exatamente. Me explica isso. Foi o que eu falei, Zé. Assim, hoje, em determinado momento do jogo, primeiro tempo inteiro, quem teve mais posse de bola, se não me engano, foi a Noruega. Sim. Mas eles não fizeram pressão no portador da bola. O que os caras jogaram de bola nas costas da defesa da Noruega foi brincadeira. Esse não era o estilo de jogo deles. E enfrentou uma seleção que é muito forte, né? E se precisar sair jogando, eles saem jogando. Que é uma das furabulhas. É um suas, time né? muito mais Noruega. completo. As duas estão aí. Eu queria entender uma coisa para essa confiança de vocês. Não, qual a Qual a confiança? confiança? Eu não entendi a confiança. Não, que assim, Inclusive, vai lembrar, Não, eu não Senegal falei isso. ganhou Você do tá Marrocos falando na não, Copa não. Africana. Eu acho que é um jogo difícil. acho dificílimo. Acho um jogo Muito bom difícil, jogador, esse menino que tá fora, hein? É estreia é complicado e você vai enfrentar a seleção, na minha opinião, que vai brigar com o Brasil no primeiro lugar. Não, Então, assim, é Zé, difícil. com todo respeito mesmo, entendendo o Marrocos como uma seleção de qualidade que faz um trabalho maravilhoso com uma geração que é muito especial. Mas no dia do sorteio, pega a cara dos dirigentes lá. Se os nossos ficaram mais preocupados na hora da bolinha, do confronto com o Marrocos, do que eles, aí acabou, pô. Não, mas aí não é uma mentalidade acabou, vencedora. entendeu? E aqui tem Não é uma zero mentalidade soberba, tá? vencedora. Não, gente, Não é eu- soberba, é realidade, concordo. Eu concordo, eu só quero trazer a dificuldade do jogo. Porque se vocês falaram que Marrocos está melhor agora do que estava na última Copa, quando eles chegaram até a semifinal e a gente parou nas quartas, se eles Mas aí é melhoraram um contexto diferente. e o nosso ciclo foi um desastre, e a gente O chega deles também agora, né? Eles trocaram o treinador tem um mês. Mas aí se tem hoje, por exemplo, Espanha e Marrocos. Vamos supor que a estreia da Espanha fosse contra Marrocos. O que a gente está falando aqui? Marrocos melhorou e eliminou a Espanha na Copa passada. Eu também acho que a Espanha melhorou. Foi campeã da Euro e tal. Mas é um jogo difícil para qualquer um. Marrocos hoje é um adversário eu difícil não para gostei qualquer da um. ordem dos confrontos. Eu preferia começar com o Concordo. Haiti, com a Prefiro. Escócia, e crescendo Exatamente. e deixar para pegar Marrocos no terceiro Concordo jogo. com Aí você. eu estaria mais confiante. Então, a estreia. nesse caso, eu vou discordar de vocês. É? Eu já prefiro pegar a seleção mais forte. Já de primeira. Já de primeira pegar a seleção mais forte. Eu só Já queria- pra ver como é que é o negócio, pega a seleção mais Eu só forte queria- e outra. Eu concordo. Você tá aqui realmente pra provocar e tá certo. Mas nós, como Tá dando entendedores... certo, porque tu tá bravo. Nós como entendedores... Eu ia Inclusive, falar sobre isso. tem de gente que me Cara, manda mensagem, a cara mas... dele ficou bravo. Que tem Ah, de fala gente que manda informação, mensagem. informação. Informação, não? É uma informação. Que tem gente que me manda mensagem. Você grita muito. Eu vou melhorar, gente. Eu tô aprendendo, eu aprendo a cada dia, eu vou melhorar. Às vezes eu não consigo, mas eu vou melhorar. Agora vamos lá. Eu concordo. E Marrocos é uma boa seleção. Está melhor. Mas não tenha dúvida de quem está mais preocupado. E quem tem que estar mais preocupado são eles. Claro, Eu é que só queria assim, entender o que a o gente tem uma Formiga- dificuldade histórica em estreias, né? Sim. Brasil joga muito tenso em estreias. Em 2010, Copa que você jogou, pegamos a Coreia do Norte. 1-0. Era pra ser um jogo É estreia. fácil, foi difícil É pra caramba. complicado. E é o seguinte, aquele jogo 1-0, eu falei, nossa, que Foi 2-1, foi 2-1. Que time forte. Que seleção forte. Depois, se eu não me engano, Portugal meteu 6. Vocês acompanham o Copa com lembrança mesmo? Desde quando, assim? Lembrança... 82. 82. É, 94. O Felipe 94. falou sobre 94, eu fiquei com vergonha. Agora, ainda bem que você 90 falou 82. 82, ali eu vou de 94 não dá. 90 para 94, a gente é quase a mesma geração aqui. Eu acho que pegando de 90 para cá, essa é a estreia mais difícil que o Eu Brasil vai também ter. concordo. De 90 pra cá? De 90 pra cá. Possível. Então eu queria entender assim, o Felipe acha que vai ser barbada.
Não, Peraí, não. pô, aí tu tá sendo sensacionalista também. Pô, Eles falam 4x0. Eu falei 4x0. Não, jornalista é osso, né? eu falei 4x0, eu fiz uma brincadeira. Ah. 4x0. Eu falei 1x0 é goleada. Ah, tá. Eu creio que o Brasil vai vencer o jogo. Eu quero entender o Bruno, porque Brasil vai vencer eu o acho jogo. que vai ser um jogo muito difícil. Eu também, mas onde é que vocês Vai ser entenderam o muito contrário aqui? Eu também acho Não, que vai eu ser quero te difícil. perguntando. Não, eu acho que vai ser dificílimo. Eu acho a estreia mais difícil do Brasil desde que eu acompanho Ah, o Copa. show. Dito isso, Então- não então dá tudo bem, para no estamos de dia do acordo. sorteio a gente tá mais preocupado Claro. que o O Marrocos. que nós estamos falando Eles eles estão mais preocupados com Temos um consenso. Então, mão aqui, por favor. Temos Bota um todo mundo na mão consenso. Show de bola. Temos um Vem, vem, consenso. vem. Temos um Beleza. consenso. Concordo. Temos um consenso. Como temos um consenso que vai ser um jogo difícil pra caramba. Muito difícil, Muito difícil muito pra caramba, difícil. né? E eu não me surpreenderia se o Brasil não ganhar o jogo também. Ó, dos últimos jogos que o Dois. Ancelotti... Boa. Dos últimos jogos que o Ancelotti enfrentou, França, Croácia, Panamá e Egito, depois da França é o jogo mais difícil. Eu também acho. Também acho. O Marrocos não perde há Verdade. um ano, tá? Verdade. A última derrota do Marrocos foi em agosto do ano passado. E tem, vamos ver se o Mazraoui vai entrar em campo, né? Acho um bom jogador. Na direita eles têm o melhor lateral direito do mundo. A gente estava debatendo no bloco anterior nossas carências de laterais. Quando a gente olha para uma seleção marroquina e tem que reconhecer que eles têm laterais melhores que os nossos, é porque de fato a gente tem uma crise na posição. Essa é uma posição que historicamente está ligada ao futebol brasileiro. Se você pensar que em 94, o ano do Tetra, a gente tinha Jorginho e Cafu na direita, Branco e Leonardo na esquerda, que o Roberto Carlos, que já era campeão brasileiro pelo Palmeiras, sequer foi convocado para aquela Exato, Copa. exatamente. E que em 2002 o Zé Roberto, que podia jogar de lateral, e o Serginho, que estava no Milan, não foram para aquela Copa. Olha os laterais que a gente deixou de fora e olha o que a gente tem hoje. Então quando a gente olha para o mundo e vê um Cucurella na Espanha, a gente não tem um lateral do nível do Cucurella hoje, na minha Esse me opinião. surpreendeu também, esse Cucurella aí. Na minha opinião, não tem. Eu acho que os da França podem não ser brilhantes, mas eu opino que são melhores do que os nossos. O de Portugal, então, disparado. Né? Ali está o Semedo e o Nuno Mendes, que é o melhor lateral esquerdo do mundo. Podia estar o Cancelo. Eu concordo, mas houve uma transformação, né? Assim, o Nuno Mendes, com o Luiz Henrique, virou o melhor lateral esquerdo do mundo, porque Esquema, né? era bom, Só eu mas que ele não vejo o Cucurella isso tudo? Então, eu sempre vi o que eu falei, que eu não me surpreendi com o A questão não Cucurella. é que ele é isso tudo. Ele é bom jogador. A questão é que a gente Ele é não bom tem alguém jogador. do nível dele hoje. Você acha que o Alexandre e o Douglas estão no nível dele hoje? Eles foram convocados. É. Que foram convocados, não. E um que não foi convocado? O Alex Telles pra mim é melhor. É? Ah, não acho. Bom, mas enfim. O Alex Telles pra mim é melhor do que os eu não dois sei que se foram convocados, o- também concordo. Eu não sei se o Reece James vai jogar de lateral direito. Não sei, já foi lateral direito. Pelo Chelsea tem jogado mais de zagueiro, volante. Eles tinham Alexander Arnold, não convocaram. O menino O'Reilly do City, muito Esse bom tá jogador. voando. Muito bom jogador. Mas também no esquema do Guardiola, né, que é diferente. Toda hora chega no ataque, faz gol pra caramba. Né? tem então, uns assim, ali, o Tagliafico, por exemplo, acho que se fosse brasileiro, a gente não ia estar soltando fogo. Não, ia os ser convocado. argentinos acho que são parecidos com Não os seria nossos. convocado. Parecidos, mas eles têm um histórico de serem campeões do mundo e estarem numa seleção pronta. Exato. Né? Na Alemanha, você pode até julgar se é desperdício ou não colocar o Kimmich de lateral. Desperdício. Também acho. Muito Mas ele de desperdício. lateral é melhor que os nossos. Ah, sim. Ele é melhor que os nossos. E Marrocos tem dois laterais, na minha opinião, melhores que os nossos. Então chegamos ao ponto em que a gente olha para o mundo e vê muita seleção com lateral melhor que o nosso. Isso era impensável tempos atrás. Mas o tempo muda, né, meu? Isso mostra claramente, a gente já falou aqui, a gente tem os dois zagueiros que pra mim são os melhores e o problema é escancarado, principalmente quando o Wesley, que era o único lateral que a gente tinha, o único lateral que tinha essa característica, é cortado. Então, assim, é um problema que a gente vai ter pela Copa, mas o Bruno trouxe uma coisa, eu concordo. O Ancelotti gosta muito de priorizar essa marcação no setor defensivo. E eu acho que é uma função muito sacrificada para onde o jogo está indo. O lateral clássico que a gente cresceu vendo. É muito difícil o lateral que bate e volta, Volta toda hora, né? O Cafu, né, que fazia o vai e volta com o mesmo nível, ou o Roberto Carlos. Hoje, com o nível que tá, é muito difícil, cara, porque assim, às vezes você tem lateral que ataca por dentro, aí lateral que fica como terceiro mundo, né? zagueiro. No mundo, né? Para onde o jogo foi. Exato. O jogo foi para um lugar em que talvez lapidar laterais que a gente imagine, projete aqui, seja cada vez mais difícil, porque o jogo talvez esteja pedindo outra coisa aí. Alguns ali eu acho que a gente, se fosse brasileiro, não estaria
comemorando, mas é o que o Rizek lembrou, tem contextos ali que são específicos, né? O da Argentina, por exemplo, se individualmente eles não são brilhantes, eles estão no contexto de um time campeão, alguns ali se reinventaram ou passaram a jogar o que se projetava que eles pudessem jogar. O Nuno Mendes é um, o Hakimi é outro, porque o Hakimi ele já era promessa há um tempo, passou pelo Real Madrid, pouca gente recorda, e aí depois eu acho que agora ele se encontra no auge da carreira. E até mesmo a confiança, né? A confiança faz uma diferença enorme para o atleta estar dentro de campo. Os jogadores todos têm confiança altíssima. Os atletas brasileiros, até mesmo pelas críticas que vem acontecendo, né? Tudo isso aí, os caras entram com a confiança meio abalada. Nada melhor do que você começar a Copa do Mundo bem, vencendo, isso aí vai aumentando a confiança, e o atleta com a confiança lá em cima, ele faz coisas que ele, geralmente ele não está acostumado a fazer. Ele começa a arriscar mais, né? Obviamente. Quando a gente fala dos nossos laterais, que não passa do meio campo, a maioria não passa do meio campo e tal, claro que a confiança é elevada, o cara vai começar a fazer coisa que... A Copa do Mundo é sempre um bom termômetro para a gente analisar as transformações do futebol, né? Para ver que o novo sempre vem. Então, como o mundo está globalizado no futebol, Marrocos joga na Europa. Ah, mas por que Marrocos, de repente, a Liga Marroquina é forte? Não, os caras jogam na Europa, nas principais ligas do mundo. E tá colado, né? Tá colado ali na Espanha e Portugal, é muito perto. E os caras jogam na Europa. Você pega a Noruega, a quantidade de jogador bom que a Noruega distribui hoje pelo mundo. Equador tem hoje um zagueiraço, né? Um volante, um meia, absurdo. Não, tem de tudo, tem de tudo. Absurdo, um volante absurdo. Cara, eu acho que essa vai ser Tem um atacante que é ídolo do Fluminense também, que joga, que é muito bom jogador. Eu acho que essa Copa vai ser... Olha só. Pelo menos é meu ídolo. E da Mari também. Ela tá nos assistindo. Essa vai ser a Copa mais difícil de todos os tempos, eu acho. E aqui eu não estou falando se já teve Copa melhor ou Copa pior. É uma Copa maior, né? Você, para ser campeão, vai ter que jogar mais. São 8 jogos, aqui, né? Muito desgastante. E, cara, o futebol nunca teve tão... O futebol de seleções, principalmente. A história das escolas, ela está sendo meio extinta, né? Hoje é tanta informação, tudo tão homogêneo. E, de novo, isso não é uma crítica, é uma constatação. Que... todo mundo conhece todo mundo, e inclusive os mecanismos de lapidação. O que se faz numa categoria de base, como aconteceu na Alemanha, foi replicado na Bélgica, agora é replicado na Noruega. Então você começa, a Alemanha mudou o perfil de jogador que passou a produzir. Se você pegar a escalação da seleção de 2002, que era um time ok, dali para frente eles passaram a produzir outra coisa. O perfil do jogador alemão foi para outro lugar. A Bélgica passou a produzir melhor, Marrocos está produzindo muito bem. Então, cara, assim, tá tudo muito achatado. Você tem as seleções melhores, Espanha, França, Argentina, mas ali tá muito próximo, na segunda, terceira prateleira a diferença é quase zero. E a gente tá nesse bolo, e assim, a gente que lide com isso. E tem um outro fator que eu acho que torna essa Copa muito imprevisível, joga-se cada vez mais no mundo, né? A gente não para de aumentar o número de jogos. Isso deixa os jogadores cada vez mais cansados. Final de temporada agora. É final de temporada europeia. Exatamente. Então, assim, a gente está vendo vários jogadores chegando muito quebrados na Copa do Mundo, que vai ser disputada num calor insano, né, do verão norte-americano. Então, é uma Copa muito imprevisível. E é por isso que lá no começo a gente começou a debater, e voltamos agora, ao tema do fura-bolha. Assim, as seleções que podem surpreender. O Equador é surpresa, com um zagueiro como o Patti, um volante como o Caicedo. Mas em seleção claro, historicamente é. Exatamente. Historicamente é. Mas uma hora, seleções assim periféricas vão deixar de ser surpresa. E a França, bom, claro, e é ótimo isso. Claro. A França já foi uma seleção inexpressiva no futebol e se tornou o que ela é hoje. Você pegar a Copa de 78 da França, a França tinha... pouquíssima força em comparação ao que ela tem hoje. Não mudaram a foto até agora. Não mudaram. Então, por exemplo, vamos começar a dissecar isso aqui. Do Marrocos já falamos. Japão pode ser adversário do Brasil na próxima fase. A gente cruza com o grupo do Japão e da Holanda. Se a gente for primeiro, o Japão for segundo, a gente pega os caras na fase 16 avos de final. Enfrentamos o Japão em amistoso. Perdemos do Japão. E a resultado à parte, a gente viu o time do Japão esperto, forte. É um jogo duro para quem for encarar a seleção japonesa. Cara, assim, o Japão eliminou a Alemanha na última Copa do Mundo. Não, e ganhou da Alemanha de novo agora no ciclo. Ganhou da Inglaterra lá. Assim, não é um time organizado. Eu acho até um time mais equilibrado
que a Noruega fez alguns testes, assim, goleou a Itália, mas também tomou um pau da Áustria de 5, com o Haaland em campo e tudo. E teve outras derrotas para times ali de terceira prateleira e tudo, que às vezes me põe uma pulga atrás da orelha da Noruega. Que em termos de talento, por ter o Odegaard, por ter o Haaland e tal, a gente acaba falando mais. Mas como time, eu acho que o Japão... Coletivamente, você tá falando, né? A Noruega, que estava no grupo da Itália, ganhou os 2 jogos da Itália nas eliminatórias, E, massacrou assim, a Itália, fácil. teve o ataque mais positivo das eliminatórias europeias, a melhor campanha das eliminatórias europeias. A Noruega, cara, é uma seleção cascadura nessa Copa. A gente não tem hoje um centroavante como o norueguês Haaland no Mas futebol o brasileiro. centroavante precisa que a bola chegue lá nele, né? Pô, Então, Hoje, assim, só- por exemplo, não pegou na bola. Exatamente, quando a bola não chega. Hoje, por e exemplo, massacrar a Itália também. não hoje em pegou dia- na bola. tudo bem. Mas é uma seleção que, assim, eu queria pegar... É o entorno. É o entorno. O Haaland numa seleção, por exemplo, brasileira, imagina o A tanto bola de toda oportunidade. hora. É totalmente Exato. diferente. Então, assim, se você pega um jogo como hoje, na qual principalmente o primeiro tempo, que Marrocos foi melhor, mesmo não tendo posse de bola, mas eles pressionavam, é uma zaga dura, forte, o Haaland não pegou na bola. O Brasil está brigando para se colocar como um dos favoritos, tentando se organizar para entrar no grupo dos favoritos. Mas é um trabalho de 1 ano, o trabalho do atual treinador, né? Hoje, 1 ano, sexta-feira eu falei aqui, 1 ano do primeiro jogo. Então, 1 ano e 3 dias do primeiro jogo do Ancelotti como técnico de qualquer seleção. Escrevi isso na minha coluna do Globo ontem também. Não é só da seleção brasileira, é a entrada dele nesse universo. Tem 1 ano e 3 dias, né? Desde a primeira vez que a bola rolou. E o que eu tenho notado, Coutinho, é que quando eu respondo assim, as pessoas ficam meio decepcionadas, querendo uma resposta mais animada. Esse outro Abel aí. O Abel, eles querem o Abel do otimismo, eles não querem o Abel do pessimismo. É curioso. Essa né? virada de chave é muito curiosa, né? Boa tarde, Barreto, Ramon, Abel, pessoal de casa. É curioso realmente essa mudança repentina de comportamento. A gente acompanha isso a cada Copa do Mundo, pré-Copa principalmente. E dentro da Copa isso vai mudando também. O Brasil joga bem o jogo, goleia. O melhor time do mundo, vai ser campeão. O Brasil empata ou ganha jogando mal ou perde uma partida ali. É o fim do mundo, enfim. Mas eu tava vindo pra cá e pensando qual vai ser a solução que o Ancelotti vai dar ao lado direito da seleção brasileira, né? Lado direito esse que a gente teve muitas lesões nessa reta final de ciclo. Éder Militão, Wanderson, para lembrar, né? Acho que a gente tem estado pouco Wanderson. Wanderson foi titular com o Ancelotti nos primeiros jogos dele na lateral direita, lateral do Mônaco. Ficou até de fora da pré-lista em virtude de uma lesão que ele teve. Estevão, que era o melhor jogador com o Ancelotti na seleção brasileira. Rodrigo, que não é o melhor lado dele, mas ele pode jogar também pelo lado direito, já fez isso algumas vezes na carreira, inclusive na seleção brasileira. A gente está vendo aí a listagem, completando o Wesley. E aí eu fico pensando, Danilo e Ibanez não são laterais que farão a mesma coisa que o Wesley faz. Ocupar o lado do campo, dar profundidade ao time naquele setor. O Brasil tem 3 pontas no elenco. Um deles, menos ponta, já foi mais ponta por aquele lado, que é o Rafinha, que podem gerar essa agressividade por ali. E aí eu fiquei pensando se talvez não seja um movimento do Ancelotti nos próximos dias de treinamento, antes da estreia da seleção brasileira, retomar os testes com o Rafinha pelo lado direito do campo, passando o Paquetá para o lado esquerdo, né? Paquetá marcaria pelo lado esquerdo e quando o Brasil tivesse a bola, ele flutuaria para dentro para deixar o lado disponível ao Vinícius Júnior. Tem ainda a Luiz Henrique, que perdeu espaço nesse último jogo, mas teve boas atuações. E ainda tem o Ryan. Perdeu espaço, acho que ele voltou para o espaço dele. Ele É o de entrou bem jogador no de jogo. segundo tempo. Pode ser. O Ancelotti tem repetido muito a ideia dos 15, 16 jogadores. Vai Isso variar. acabou virando o tema da minha coluna foi ontem, né? Ontem mesmo, no Globo. O Ancelotti está na situação curiosa de ter um grupo e não ter um time. A gente não sabe o 11 do Brasil. Não. Ele disse que já, né? Ele falou que tem alguns jogadores, ele não falou do 11. Ele não mencionou todos, mas Ele disse... falou que tem um time na um cabeça time. dele para jogar contra Marrocos. Mas ele me pareceu muito mais preocupado, nesses 2 últimos amistosos, em ter a certeza de que os jogadores estão prontos para estar entre os 15 e 16 que vão entrar em cada jogo. Ele fala muito dos câmbios, né? Que ele quer fazer todas as mudanças A necessárias. última campeã do mundo foi assim, né? E é a Copa de Calor, Sim. tem um jogo a mais,
Então, assim, tem vários fatores que levam o treinador a querer ter um time de 16. Ele não conhece a fundo o elenco que ele tem na mão, né? Ele tá conhecendo durante esses dias de treinamento. Ainda tem isso. Não sei o que vocês pensam, mas, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que eu sou adepto a, se tiver que mudar todo jogo uma peça ou outra pro Brasil desempenhar melhor, pensando no calor, pensando em tudo que envolve essa Copa do Mundo, nesse jogo a mais que a gente pode ter, ele tem que fazer. Porque ele tem pé de obra para fazer isso. A minha dúvida depois do amistoso é se a gente vai ter o time da Copa, porque muita gente viu os dois amistosos falando, poxa, não tem o time da Copa ainda. Eu não sei se tem o time da Copa. Ele certamente, ou muito provavelmente, já deve ter o 11 na cabeça dele que vai começar sábado, mas entre nós, Mas exemplo, é que vai começar... eu penso em 8 certezas. O goleiro, os 2 zagueiros, os 2 Ele primeiros citou os homens dois de meio zagueiros campo, na entrevista. Casemiro e Bruno. Bruno Guimarães, né? Marquinhos e o Gabriel, e o goleiro já são 5. 5. Vini Júnior, Rafinha, 7. E o Paquetá acho que ganhou a posição. Acho que é isso aí mesmo. 8. Aí 3 dúvidas, que na minha cabeça eu imagino que muita gente tem. Os 2 laterais, E o homem lá na frente. eu imagino que vai jogar Danilo, mas pode ser Danilo, pode ser Banho. Banho. Só, né? O Wesley criou a terceira, né? Do lado esquerdo, Porque o Wesley que o Wesley seria titular sim, pela sim. direita, né? Do lado esquerdo, imagino que vai ser o Douglas Santos, mas pode ser o Alexandre. E aí mais um, pode ser Matheus Cunha, pode ser, eu escolheria Hendrick, mas eu acho que ele não vai escolher o Hendrick. Pode ser Igor Thiago. Pode ser Luiz Henrique. Pode ser Luiz Henrique. Aliás, o Luiz Henrique, só para completar o que eu estava dizendo, eu acho que o Luiz Henrique entra nessa mudança de humor. De todos nós, eu estou dizendo, do torcedor, da mídia. E assim, Luiz Henrique era reserva. Antes, até com o Dorival Júnior. Entrou alguns jogos, acho que teve 1 ou 2 que ele foi titular, arrebentou. E aí todo mundo, estou me incluindo no todo mundo, tá? Assim, consenso geral, Luiz Henrique tem que ser titular, o Luiz Henrique tem que jogar, o Luiz Henrique... Aí o Luiz Henrique vira titular, aí ele joga mal, bem tímido contra Panamá. Ah, não, o Luiz Henrique é cara de segundo tempo, tem que voltar pro banco. Agora, Mas eu acho, isso? mas eu É acho isso que aí. o Ancelotti está observando tudo isso. tá. Quem é o melhor, não só o jogador melhor, mas qual é o sistema que funciona melhor para eu começar um jogo? Começar, por exemplo, um jogo de estreia de Copa do Mundo com tudo que isso envolve. Qual o jogo, né, Barreto? O jogo do Marrocos, Justamente com o adversário mais característica. difícil. O jogo contra o Haiti tem outra diferente. Da Escócia, provavelmente, também. Eu quero lembrar só o seguinte: a última campeã do mundo começa a Copa com Paredes no meio-campo de titular, com Lautaro Martinez de titular, reveza durante a Copa, laterais direitos, ora Molina, ora Montiel, na lateral esquerda, ora Tagliafico, ora Marcos Acunha, Enzo Fernandes ganha vaga no meio-campo, Com uma defesa McAllister ganha mais sob minutos. grande desconfiança. Sobre grande Todo confiança. mundo, né? Dizer isso, a defesa da Argentina não vai segurar. Individualmente, pra mim, o cara ali é o Romero. É o Christian Romero, o zagueiro. Tirando ali, qual jogador individualmente é superior, por exemplo, aos jogadores da seleção brasileira? Não tem. Você vai falar de jogadores do mesmo nível, um pouquinho melhor, um pouquinho inferior, mas pra mim o Christian Romero, entre os jogadores da Argentina, é o melhor e nem tá vivendo a sua melhor fase nesse instante. Então é uma Eu acho que equipe... o Gabriel hoje... Não. Eu digo assim... Melhor da Argentina. Melhor da Argentina. da Argentina, desculpa. Se fosse comparar E com o acho que Brasil. é o único que... Eles têm mais senso de equipe, né? eu Pelo acho o trabalho, pela Marquinhos e o longevidade, Gabriel. claro. Eu acho o Marquinhos e o Gabriel melhores que o Gabriel foi o melhor zagueiro dessa temporada no mundo, não foi? Gabriel Não? Magalhães? Um dos. Assim, não sei não foi mas pode botar um dos. na discussão. Pode. Né? Pelo lado esquerdo, então, assim, sem comparação, a temporada que ele fez, a Premier League que ele fez. Agora vão chegar curiosamente, pouco jogados pela seleção, mas muito jogados pelos seus clubes, né? Tanto Marquinhos quanto Gabriel chegam desgastados e sem ter ainda uma rodagem muito grande com a seleção brasileira, com esse grupo da seleção brasileira, né? A falha do Marquinhos, por exemplo, né? A gente pode ele fez um jogo ruim, né? pode imaginar que passou por aí. Nas escolhas do Brasil de marcar a saída de bola basicamente individual, né? Às vezes ficava no mano a mano, ele e o Ibanez com os dois atacantes da seleção egípcia. E ele foi batido algumas vezes, né? O Ibanez, ele tem uma dificuldade inicial, mas depois ele se recupera. Acho que ele dá uma boa resposta nesse jogo. Eu gostei do Ibanez. Eu gostei. Eu gostei do Ibanez. Eu também gostei muito. Pouco se falou nele por causa do erro individual do Marquinhos, né? E já que vocês estão falando do Ibanez, quando sai o Wesley, eu imaginei várias composições da seleção, todas elas com o Ibanez indo para a lateral. Ou entrava o Danilo, ou ele antecipava a entrada do Léo Pereira. O Magalhães ele já tinha decidido não usar, e ele também queria dar um descanso para o Léo Pereira. Eu imaginei assim, o Danilo, que é o versátil
dos defensores entra na zaga, o Ibanez vai para a lateral. Ou, então, traz o Léo Pereira mesmo, joga mais um pouquinho do que estava previsto e vai o Ibanez para a lateral. E nada disso aconteceu. Por coerência. Então, Danilo na lateral. E aí eu fiquei pensando, era porque o teste do Ibanez como zagueiro não tinha acabado ou porque o Danilo é o reserva do Wesley? Olha, assim, no Al-Ahly, que é o clube, Não é? do Ibanez, ele joga pelo lado esquerdo. Então o Ibanez jogou na dele, esse amistoso. Ele joga pelo lado esquerdo no Al-Ahly, no time dele lá na Arábia. O Danilo, quando joga de zagueiro, também joga pelo lado esquerdo. O Danilo, depende do Flamengo quem tá fora. Se é um do Pereira ou o Ortiz. pela esquerda. Se for com o Léo Pereira, é pela direita. Não, mas a prioridade da entrada do Danilo no Flamengo é o lado esquerdo. Não é? Eu acho Não que entra depende mais com quem vezes? ele tá jogando. Eu acho Por que- exemplo, quando ele jogou com o Vitão, ele jogou pela direita e o Vitão pela esquerda. Foi. Exato. É verdade. Assim, vamos lá, pensando, já começando esse debate da lateral. Se pegarmos os últimos jogos, Croácia e França. Contra a França, ele entra de lateral direito no lugar do Wesley. Ele inicia, ele Ibanez. E o Ibanez inicia contra a Croácia de lateral direito. Certo. Contra o Panamá, ele entra no segundo tempo de lateral direito. Né? Esse jogo que não, porque eu acredito que por ele estar desenvolvendo um papel muito bom pelo lado esquerdo, iniciando as jogadas e estar à vontade na partida, fez com que o Ancelotti pensasse, bom, não vou mexer no que está dando certo, vou botar o Danilo lá. Mas pra mim, eu acho que a discussão, pra mim, não sei se o Ancelotti fará isso, por coerência, para começar o jogo de sábado, teria que ser o Ibanez. Por tudo que ele vem jogando nesses amistosos. Croácia, França e Panamá. Porém, Como eu acho que lateral não será. direito. Como lateral direito. Na Pode minha entrar, opinião. porque aí também pode entrar o fator experiência, né? Eu fico Tem muita olhando para o coisa, quem joga Ancelotti na frente tentando dele. decifrar esse Ancelotti aí, ó. O Ancelotti treinador de seleção, como é que ele pensa? Porque a gente conhece o Ancelotti treinador de clube, com as convicções dele, a gente sabe as ideias do 4-4-2, ele gosta de defesa sólida, as defesas dele tomam poucos gols, ele gosta de, no ataque, dar espaço para o craque criar, ficar à vontade. Agora, como é que se aplica isso à seleção, né? E como é que no meio de tudo isso, Ederson vira o substituto do Wesley na convocação? Eu não cheguei aí. Quem está acompanhando essa chegada, né, do Ederson e toda a movimentação na seleção brasileira, bom, já inclusive acompanhamos as notícias sobre o Ederson, estava sem chuteira, sem passaporte. Tava no casamento. Foi uma epopeia chegar aos Estados Unidos. E o Carlos Gil está lá em Nova Jersey e traz as informações atualizadas aqui pra gente. O Gil viajou com tudo, uniforme, microfone. Não foi só você que esteve num casamento nesse final de semana. Ah, é? Ederson também esteve. O Ederson também estava. O Gil certamente vai nos verdade. contar essa história. Fala, Gil, bem-vindo ao Seleção. A gente tá no hotel da Seleção Brasileira, o Ederson tava no casamento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, do Rômulo, que tá jogando no Tigres do México, eles jogaram juntos no Cruzeiro, e realmente foi pego meio de surpresa. Lembrou um pouco a história do nosso Ricardinho aqui, comentarista que em 2002 estava na igreja, numa missa, quando recebeu a informação de que substituiria o Emerson na Copa, só que ele tinha que ir um pouco mais longe, né, tinha que ir pra Coreia do Sul naquela época, e o Ricardinho voltou em casa, pegou o passaporte e viajou e foi campeão do mundo. Vamos ver se o Ederson dá essa sorte também. Bom, daqui a pouquinho vai ter aqui a entrevista do Bruno Guimarães. A CBF até a semana passada vinha trazendo 2 jogadores para as entrevistas na área de imprensa que foi montada aqui no hotel. A partir dessa semana, apenas 1 jogador por dia. E o Bruno Guimarães é um jogador muito representativo desse ciclo todo, né? Ele foi convocado seguidamente desde o fim da Copa do Catar para agora. Esteve praticamente todas as convocações, só não esteve quando estava lesionado, como nos amistosos de março, que ele estava com uma lesão muscular, mas vem sendo titular, o camisa 8 Bruno Guimarães, e vamos conversar com ele, inclusive, sobre essa possibilidade de uma mudança de sistema, de modelo de jogo, né? Tá ficando cada vez mais claro que o Ancelotti quer povoar o meio de campo, tá sentindo essa necessidade, a vinda do Ederson, um volante, para o lugar do Wesley, um lateral direito, é um sinal disso. Nos últimos amistosos, né, o time funcionou melhor quando teve, por exemplo, o Paquetá, que não é um atacante, o Danilo Santos entrando muito bem, o Fabinho, acredito que tem entrado muito bem também nesse jogo contra o Egito, né, dando uma consistência ali defensiva interessante. O Fabinho, que esteve na Copa do Catar como reserva, participou apenas de uma partida. Então, o que a gente tem sentido é que aquele modelo do tal 4-2-4 vai ter uma variação, né? Claramente, a seleção que vai entrar em campo contra o Marrocos não vai ser naquele 4-2-4 que há algumas semanas ou alguns meses imaginávamos.
né? A seleção brasileira tem esses dias de treino e parece consolidada na cabeça do Ancelotti essa mudança. Ele disse, logo depois do jogo contra o Egito, que já tinha na cabeça o 11 inicial para enfrentar o Marrocos. O que a gente não sabe é se naquele momento, quando ele disse que tinha esse time na cabeça, se ele contava ou não com o Wesley, porque até aquele momento o Wesley não tinha sido cortado, mas dentro do vestiário a sensação já era de pessimismo, né? O Wesley estava sentindo muitas dores, então eu até tenho para mim que talvez quando o Ancelotti diz na entrevista coletiva do fim do jogo com o Egito que tem o 11 que vai começar, o time que vai começar contra o Marrocos, já fosse projetando um time titular sem o Wesley, né? E aí, eu estava ouvindo um pouco o debate de vocês, me parece que o Danilo corre na frente para ser esse lateral direito, na frente do Ibães. Ele garantiu Marquinhos e Gabriel Magalhães como uma zaga intocável e garantiu no ataque a dupla Vini e Rafinha como sendo intocável também. Eu colocaria até aí uma outra dupla, Casemiro e Bruno Guimarães, para esse início de Copa como intocável também. Nas outras posições, há debate, né? Na direita, por exemplo, me parece nesse momento o Danilo leva vantagem sobre o Ibães, até pela experiência que o Danilo tem na seleção brasileira, e eu vejo o Douglas Santos também com vantagem, muito pela questão física em relação ao Alex Sandro. E aí, do meio para frente, vamos ver os treinos, obviamente, o Lucas Paquetá também se colocando aí numa posição em que pode pintar como titular na seleção, talvez com o Matheus Cunha, que só entrou no segundo tempo do Egito, então projetando um time aí, talvez Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha, Vini e Rafinha. Vamos ver se vai ser esse mesmo o time que está na cabeça do Carlo Ancelotti. O Ederson já chegou, vai participar do treino hoje, ele chegou bem cedinho, o treino é só às 5 horas da tarde, horário local, então dá para descansar, se alimentar e ir para o campo. E hoje um outro assunto importante para a gente ficar de olho aqui é o exame do Neymar. Ele vai fazer um novo exame de ressonância magnética, na verdade fez agora pela parte da manhã, a CBF ainda vai divulgar os resultados desse exame. Havia uma expectativa otimista de que esse exame fosse mesmo para confirmar que a lesão evoluiu positivamente e que ele daqui a pouquinho vai poder ir para o campo, quem sabe amanhã já trabalhar com bola, mas para o jogo do Marrocos, para ser relacionado, já é bem difícil que isso aconteça. Agora, para o Haiti, existe uma esperança, agora só saberemos realmente quando tivermos acesso aí a esse exame realizado, mais um pelo Neymar, nessa segunda-feira aqui em Nova Jersey. Bom, daqui a pouquinho então a gente vai caminhar lá para dentro, já está chegando a hora da entrevista do Bruno Guimarães e ao longo aí dos nossos programas, dos nossos telejornais, a gente vai trazendo tudo que rolou nesse dia de trabalho da seleção brasileira. Tá começando a semana da estreia, já chegou, sábado tem Brasil e Marrocos em campo. Vamos ver se a gente acerta essa projeção de time aí. Não sei o que vocês acharam, se esse 11 aí que eu chutei pode ser o 11 que tá na cabeça do Ancelotti. Aqui pode, mas assim, eu ainda não entendi qual é a cabeça do Ancelotti, treinador de seleção. Esse é o meu dilema, né? Ô Gil, só antes de te liberar, eu sei que você tá aí pertinho, mas uma dúvida. Foi falado algo sobre o que levou à convocação do Ederson? Isso já circulou internamente, que ainda não houve uma entrevista coletiva para falar desse assunto, né? Foi só um anúncio, mas vocês conseguiram colher aí algo que explique o que levou à convocação do Ederson? Olha, oficialmente realmente não houve uma entrevista do Ancelotti falando sobre isso. O Bruno Guimarães vai ser o primeiro a falar, né, depois do corte do Wesley e a chegada do Bruno, mas a sensação que a gente tem, das conversas que a gente tem, é justamente essa, como eu abri essa participação no Seleção. O Ancelotti ter notado que é preciso fazer um reforço no setor de meio campo. Ou seja, ele vai ter um time que marca mais, que pega mais, não é um time tão ofensivo, não é um time tão aberto, é uma seleção brasileira que se assemelha, de certa maneira, porque o Ancelotti fala muito disso, ao modelo de 94. É claro que 94, que ele estava na comissão técnica da Itália, né, enfrentou o Brasil na final. Claro que 94 tinha ali uma dupla de ataque Bebeto e Romário, a diferença, o futebol, a tática do futebol mudou, né, voltou, o futebol hoje joga muito com pontas, mas a sensação que a gente tem, as informações que a gente colhe, são de que o Ancelotti talvez esteja corrigindo uma rota que ele percebeu necessária na primeira convocação, na convocação dos 26. Ou seja, de ter poucos jogadores ou nem tantos na região de meio campo. E com
com o Ederson vindo para o elenco, ele povoa essa região. Tem um detalhe interessante que o Maestro Júnior comentou comigo hoje de manhã. Ele ligou para o Gianpiero Gasperini, que é o técnico hoje da Roma, do Wesley, mas que trabalhou com o Ederson na Atalanta, perguntando se na Atalanta, em algum momento, em treinos ou jogos, o Ederson chegou a jogar de lateral direito, e o Gasperini disse para o Maestro que não. O Ederson só jogava de volante mesmo, às vezes marcando um pouco mais, às vezes até chegando como um 5 ou como um 8, vai, ali, hipoteticamente, numa figura de linguagem de posições dentro do campo, né? Mas de lateral direito, não. Então, realmente, para a lateral direita, para esse setor, Danilo e Ibañez. O que já denota, né, um certo modelo de jogo menos ofensivo. Obviamente, com o Wesley se lançava muito mais ao ataque do que faz o Danilo, do que faz o Ibañez, né? E aí você tendo o Douglas Santos de um lado e o Danilo ou o Ibañez do outro, já dá uma cara de time mais marcador, de time mais reforçado, né, do meio para trás. Então acredito que a vinda do Ederson tem muito a ver com isso. Perfeito. Era aí que eu queria chegar. O Gil falou no começo da participação dele, né, sobre a necessidade de reforçar o meio de campo. Mas o que levaria ao Ederson? E aí ainda não chegamos. Porque havia outras opções, por isso você está falando. O André Santos estava na lista até a véspera da Copa, já. A véspera da Copa, pra não. mim é um jogador mais completo que o Até a Ederson. última data FIFA, né? É. Agora, é claro, nesse nível de detalhe... O Andrei foi convocado ainda. em 4 das 5 convocações do Ancelotti. Seria mais uma capacidade física que tem o Ederson, diferentemente do Andrei? Acho que sim. Acho que pode estar nesse quesito, né? Como é que eu vejo o Ederson? O Ederson, pra mim, é esse segundo homem de meio campo, que tem uma capacidade muito grande de infiltração na área adversária, que ocupa, né, esse chamado de área hoje no futebol, né? Ele consegue também, cumprir, né? Finaliza de média distância, auxilia na marcação. Eu já vi o Ederson jogar até como elemento de meio campo pela direita, né? Num 4-4-2, fechando a segunda linha pela direita, não só trabalhando como volante, fechando o centro, mas de fato, ele nunca jogou como ala, como lateral. Mas o meu ponto é a necessidade que a seleção brasileira tem de característica nesse momento. A gente sabe que vai ser uma Copa muito pautada nessa questão física, né? Os 8 jogos, as condições climáticas, e é importante você ter um cara como ele. Não vou questionar isso. Mas eu acho que o Brasil precisa de outra classe meio-campista. Jogadores com mais capacidade de articulação, de controle do jogo. O Ederson não é esse jogador. O Ederson é verticalidade o tempo todo, né? Então, você pensou em quem? Matheus Pereira, por exemplo? Eu pensei no Andrei. Porque eu acho que o Andrei é mais Pereira completo. faz isso mais pra frente. Mais à frente. Né? Tá. Eu até pensei no Sara, que foi convocado, e pensei no Andreas Pereira também, que é um cara que oferece isso e chegou a ser convocado. 55. Mas, prioritariamente, pra mim, ele deveria ser um lateral direito. Deixa eu só confirmar se o Gil chamou, se ele não chamou, é só pra gente se despedir, então, e desejar bom trabalho aí no restante da cobertura, Gil. Não, era para dar um bom programa para vocês mesmo, me despedir. A gente vai correr lá para posicionar a câmera na área de entrevista. O Bruno Guimarães vai falar daqui a pouquinho. Combinado. A gente se fala, gente. Grande abraço. Valeu, Gil. Estaremos prontos para mostrar ao vivo, né, a entrevista do Bruno Guimarães, que vai ter a pergunta: o Bruno, e o Ederson, hein? Né? Vai ter, né? E o Neymar também, né? Tá bem. E o Neymar, rapaz, o Gil acabou de me lembrar, a gente deixou a situação do Neymar em segundo plano no sentido da recuperação da lesão. Não é o debate sobre o Neymar. Deixou? Esse nunca sai de pauta. Sabe onde a gente deixou? O Ancelotti falou que não ia ter corte. Ali ele não ia cortar o Neymar. Não ia cortar. Ali ele tirou qualquer possibilidade de debate em cima disso. Sim, mas a gente meio que deixou de, sei lá, de ter atenção tão focada no fato de Neymar vai estar disponível ou não vai estar para o primeiro jogo. O exame se estiver, já é para usar ou não é para usar? Onde é que ele se encaixa, né? Acho que isso vai voltar a voga quando ele entrar em campo para treinar, né? Pois é. Dependendo do resultado de hoje, que ele vai fazer o exame. É difícil para jogar sábado já, porque se o exame, tá tudo ok, ele pode voltar, ele vai voltar a treinar com bola hoje. Fases, né? Que ele precisa... tempo parado sem treinar com bola para jogar sábado, concorda ou não? Concordo, ele precisa de fases, né? Até o famoso return to play que os fisioterapeutas usam hoje, né? A transição. A transição para voltar a jogar. Eu acho que 4 dias é muito pouco para um jogador que está com uma lesão numa região muito perigosa, né? Que é a panturrilha. De arranque, desaceleração, de mudança de direção. O Neymar muda de direção toda hora. Eu acho que pro segundo jogo faz mais sentido ter o Neymar. Posso trazer um questionamento aqui para a gente debater? Porque o Gil falou ali, sem o Wesley, se eu entendi bem, né? O Gil falou, sem o Wesley, o time fica menos ofensivo. É óbvio, ele tem razão.
que o Wesley chega muito lá na frente e tal, e nenhum dos caras dos que ficaram lá, nenhum tem essa ofensividade do Wesley. Mas, por exemplo, dependendo de quem entrar, não sei se vocês concordam, o time pode sim ser ofensivo. Claro. Por exemplo, com o Luiz Henrique. Aí você Ele vai reforça a inverter o causa do time, Luiz Henrique, ele pode inverter. do Rafinha Pode na ficar direita. até mais ofensivo, concorda ou não? Claro, o que aconteceu no jogo de sábado? O Brasil tinha o Douglas Santos fazendo uma saída de 3 com os zagueiros e o Wesley espetado. Por que não pode ser o inverso? Isso. Né? O lateral pela direita fazendo a saída junto aos zagueiros e o Douglas mais liberado. O Vinícius gosta de ocupar o corredor? O Douglas ataca por dentro. Faz e isso. você bota o Rafinha pra direita, que é um cara que tá habituado a fazer isso. E aí o Douglas ganha do Alexandre nessa disputa. Com certeza. Né? Porque é o jogador mais para fazer essa função de derivar da lateral para o meio do que o Alexandre. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o grande ponto é quem vai jogar à frente do lateral direito, seja ele Danilo ou Ibañez. O que o Brasil não pode perder é um homem ali. Essa presença ali. Não vira um time torto pro lado esquerdo. Agora, Em resumo, de uma outra forma, com outra peça, mas você pode ser ofensivo por esse lado direito. Claro. Com tem opções pra isso. com outra formação. Bom, a gente vai chamar o Nilson Clava, que acompanhou o jogo do Marrocos. Eu vou querer saber se ele está tão assustado com o Marrocos como a internet ficou. A internet brasileira entrou em pânico ao ver o Marrocos empatar com a Noruega. Se assustar um pouco com a gente. Mas antes disso, aproveitando essa imagem bonita aí do Central Park, né? Bem americano. O Nilson vai falar pra gente do modelo que está sendo desenvolvido como é o nome mesmo, gente? Que lá vai ser o Watch Party, né? Como é que chamava aqui no Brasil? Watch Party. Arena Fest? Aqui era FanFest, isso, era a palavra que estava me escapando. Mas você teve no evento de lançamento dessa iniciativa da FIFA, né, Nilson? Bem-vindo à Seleção. É isso, Barreto, muito obrigado, boa tarde a vocês todos do estúdio, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Sport TV. Sim, nós estamos falando inclusive ao vivo aqui diretamente do Central Park, do Ship Meadow, né? Muita gente achando que já é praia aqui, nem chegou a 30 graus e já tem gente de biquíni aqui, sem camiseta, pegando aquele solzinho. Então essa aqui é a praia do nova-iorquino, tá? E aqui, o Central Park, esse local icônico, né? O coração de Manhattan, é aqui que a FIFA anunciou hoje que vai ter então essa estrutura montada com telões para que milhares de pessoas possam assistir a final da Copa do Mundo no dia 19. Capacidade para receber 50 mil pessoas, e aí os ingressos serão gratuitos, esses 50 mil ingressos que serão distribuídos. O anúncio foi feito pelo Infantino, presidente da FIFA, ao lado de Zoran Mandani, que é o prefeito de Nova York, muito no sentido de dizer, olha, é uma opção para que os nova-iorquinos possam sentir essa emoção da final, torcendo juntos, até diante, né, Barreto, de um assunto que repercutiu muito aqui em Nova York, do preço dos ingressos. E essa é uma agenda muito do prefeito de Nova York, que eles até falam aqui, que é a affordability, né, que é realmente você dar acesso à população, à participação a eventos como esse. Isso faz parte desse conceito defendido por ele, né? Então, ele foi lá e atrás daquela distribuição do sorteio de 1.000 ingressos num valor fixo de $50, por exemplo, e agora da montagem desse evento aqui no Central Park, exatamente pela repercussão e da dificuldade mesmo, né? Para que as pessoas cheguem ao estádio, assistam aos jogos diante desse preço, né? Todo mundo que tem acesso a isso, então foi nesse sentido o anúncio no dia de hoje. E eles fizeram esse anúncio na inauguração da FIFA Arena, que é um mini campo de futebol montado também aqui no meio do Central Park, para que as pessoas, especialmente crianças, possam entrar ali, bater aquela bolinha, curtir um pouco desse clima de Copa do Mundo. Se a gente está falando muito de Knicks, falando de final de NBA, né, os esportes americanos que são muito mais valorizados aqui, agora a gente começa a sentir esse clima de Copa. Algumas pessoas já aqui no Central Park a gente viu com camisa de seleção, e agora esse desembarque, né, do futebol mesmo aqui no coração tão simbólico de Manhattan, que é o Central Park. Então, clima de Copa do Mundo chegando com tudo por aqui. Vamos dar uma olhada no que disse Infantino a respeito, então, desse anúncio no dia de hoje. Vamos lá. Today is definitely the day, dear Mayor, to say thank you. Thank you to you, thank you to every citizen of New York for making New York what it is, for welcoming the world. And we all know that the world needs an occasion to come together, to unite. That's what the World Cup does. We want to unite the world. We want to bring the world together, and we want to bring the world together in joy, in happiness,
in unity, and New York is exactly a symbol for all of that. It is not by coincidence that the final of the World Cup will be played here on the 19th of July. And as of today, with the inauguration of this beautiful FIFA arena in the most iconic park in the world, in Central Park, as of today, we start, Mayor taking over the city, taking over New York. It's soccer territory as of now, or football territory. Aí, usando as duas expressões em inglês, né? Nos Estados Unidos é mais corrente o uso do termo soccer, no resto do mundo, inclusive na Inglaterra que, né, normatizou o esporte em 1863, usa-se futebol. É um discurso otimista, claro, era um evento de lançamento, né? Mas essa Copa não está bem longe de atingir essas metas de unir os povos que o Infantino quer. Só perguntar aos torcedores do Iraque, do Irã, que estão indo aos Estados Unidos, a delegação do Irã que teve os vistos liberados na sexta-feira. Aos torcedores africanos tem que depositar 15 mil dólares para entrar nos Estados Unidos. Sobre tudo isso, eu recomendo a leitura da coluna do nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur no Jornal Globo de hoje. Só pelo título já dá uma noção. A Copa de Trump não ama as pessoas. Não. FIFA cumprirá nos Estados Unidos mais uma etapa de seu flerte com o autoritarismo. O texto do Mansur traz muito sobre o que significa essa Copa em termos geopolíticos. Né? Quando o Infantino estava dando o discurso dele ali, com aquelas palavras bonitas, acho que veio, na minha cabeça, acho que na de todo mundo, vem exatamente a delegação do Irã. Uhum. Tudo que está acontecendo, né? Proibições, esse não pode dormir aqui, não pode ir para lá. Dos vistos para O Irã teve que mudar o seu local de estadia de concentração. Unidos, né? Se concentraria no Arizona, se eu não estou enganado, e foi para Tijuana. Exato. Né? Então, assim, isso dificulta muito a logística, por exemplo, no último jogo da primeira fase, que vai ser em Seattle. Então... E curiosamente, né, o último país democrático a sediar uma Copa do Mundo, que foi o Brasil, em 2014, enfrentou severas restrições da FIFA, né? Era a tal lei geral da FIFA, era o padrão FIFA, que não pode isso, que não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entregar do jeito que a FIFA quer e a gente correndo atrás, né? Muitos estádios brasileiros foram assassinados, de verdade, né? Arquitetonicamente falando, naquilo que a gente estava habituado aqui, né? O nosso jeito de torcer. Aí no Catar, além de questões muito mais sérias, como por exemplo a circulação livre das mulheres, né? Teve o episódio, né, até meio folclórico da cerveja, que o Catar ficou dizendo, não pode deixar que a gente vai servir cerveja. É contra a nossa lei, mas na hora a gente vai dar nosso jeito. Na hora disseram, FIFA não vai dar não. Quanto é? Pra pagar aí de multa pra não vender cerveja. Dinheiro não falta pra eles, né? Teve o episódio da abraçadeira de capitão da seleção alemã, né? Que seria uma representação da bandeira LGBTQIA+. Exatamente. E foi vetado isso, né? Você teria que pagar uma multa. Isso gerou, inclusive, um problema dentro da delegação alemã. Tem um ótimo documentário sobre isso, inclusive. E depois, nos Estados Unidos, né? Agora, quer dizer, nos Estados Unidos, estamos acompanhando aí essas violações do que é a organização de um evento internacional, que está sendo feito com o Irã, e o Mansur, uma das primeiras coisas que ele diz aqui, a gente não precisa fechar os olhos, porque é o regime teocrático que restringe liberdades no Irã. Também não é assim, né? O Irã é o bem e os Estados Unidos são o mal. Não é isso. Que está sendo organizada uma competição internacional com os princípios de permitir participação plena de quem se classificou. E isso não está sendo cumprido. Né? O Irã está indo para os Estados Unidos com restrição, a seleção do Irã. A partir do momento que, em determinado momento, o presidente dos Estados Unidos declara que não garante a segurança da delegação iraniana no território do seu país, a gente não pode dizer que é uma Copa para todos. Não dá para dizer isso, né? É um contrassenso. E aí não é defender nenhum tipo de vertente política ou querer tomar partido de quem está certo ou está errado nessa história, não. É um líder de uma nação que vai receber todas as outras 47 nações. E que se compromete a isso, né? E que se compromete a garantir não só segurança, como todas as condições de participação. A FIFA fica onde nisso? Porque a FIFA... Subserviente. A FIFA fica olhando para o outro lado. A entidade organizadora da Copa do Mundo é a FIFA. A FIFA tinha que intervir para conseguir bancar a segurança, vamos dizer assim. A FIFA do Irã, do Iraque, de qualquer seleção. É a mesma entidade que entregou o prêmio da paz pro Trump. E a FIFA fica valentona contra o Brasil, né? Esse é o ponto. E
Como é que é? Leão e gatinho, né? Quanto o Brasil é leão, quanto os Estados Unidos vira gatinho. O Nilson, e agora a gente quer saber se o Marrocos é leão ou se é gatinho. Você que viu de perto. A internet a internet brasileira está em pânico com o Marrocos. E eu também. Não ajudou, não. Olha, a gente tava lá no jogo. Olha, Barreto, a gente tava lá acompanhando o estádio e vocês mais do que ninguém sabem disso, né? É muito interessante você ter a oportunidade de olhar de cima, de entender o plano tático, a ideia do treinador, como os jogadores executam esse plano. E foi muito interessante observar essa seleção de Marrocos, né? E como mudou de perfil da última Copa para cá. Não é uma seleção que joga por uma bola, não. É uma seleção que propõe o jogo e mais do que isso. É uma seleção que é muito intensa e que marca muito a saída de bola do time adversário, gosta dessa pressão, com os atacantes se movimentando demais. Tudo bem que essa pressão dura algum tempo, mas depois arrefece, ainda mais com as condições de calor, enfim, isso gera um desgaste para os atletas, então acho que esse é um olhar que a seleção brasileira precisa estar atento, de segurar pelo menos esse ímpeto inicial de Marrocos, mas é uma seleção muito bem organizada, que eu até acho que atua muito parecido com a ideia do que o Ancelotti tem para a seleção brasileira. Porque assim como a seleção brasileira, eles jogam sem um 9 de referência. Eles jogam com 4 homens mais avançados ali, variando as posições e de forma muito dinâmica, né, no jogo. Então eles não ficam presos a uma posição. E todos com essa característica de habilidade, do 1 contra 1. Então é uma seleção muito ágil e que conta muito com uma figura, que é a estrela do time, o lateral direito, o melhor lateral direito do mundo, o Hakimi, bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG. E eu falei da ideia parecida com o Ancelotti. O Ancelotti, quando tinha o Wesley ainda, falava em atacar no 3-2-5, né? Porque o Wesley avançaria tanto ali que chegaria como um quinto homem de ataque. E essa ideia que a gente observou muito com o Hakimi. O Hakimi defende como lateral direito, mas ataca, gente, como um atacante, como um ponta muito avançado. E ele faz uma dobradinha pelo lado direito com o Brahim Dias, que é um meio atacante muita qualidade do Real Madrid, que fez o primeiro gol do jogo de ontem, por exemplo, e essa dobradinha ela é muito interessante, né? E ela conta também com outro nome que tem muito potencial, está sendo até ventilada a possibilidade dele ir para o Bayern de Munique, que é o Saibari. Ele joga ali como um falso 9, mas ele é muito habilidoso, ele é muito vertical também ali, então ele ataca muito essa linha de defesa. Então um time realmente muita dinâmica, para os laterais subirem muito, né? E o lado esquerdo, a gente sempre fala do lado direito de Marrocos, mas o que eu percebi muito de estratégia é o seguinte: às vezes você tem ali do lado esquerdo o Mazraoui e mais avançado, o ponta deles, que é o Abdi, que joga no Betis da Espanha, ele é muito habilidoso, então ele puxa ali a jogada pelo lado esquerdo, atrai a defesa e inverte o jogo. Foi assim que saiu o gol do Brahim Dias, porque aí deixa ali o lado direito, onde estão os grandes talentos, com uma certa liberdade. Então, muito interessante observar isso, e Marrocos agora com 2 preocupações já para devolver para vocês, tá? Que são 2 jogadores que saíram ali com um incômodo, com uma contusão, que é o Mazraoui, o lateral esquerdo, e o Abdi, exatamente esse ponta esquerda. Eles vão ser observados até o jogo contra o Brasil, mas é uma preocupaçãozinha. O jogo contra a Noruega acabou 1-1. Haaland praticamente não teve oportunidade de fazer nada ali, e o gol do Odegaard da Noruega sai no segundo tempo porque teve muitas modificações, aí mudou completamente o jogo. Mas realmente é uma seleção muito bem estruturada, essa seleção de Marrocos, Barreto. Nilson, muito obrigado pela participação no Seleção. Muitos elementos aqui para a gente debater, né? E com 2 debatedores a mais agora. Vamos continuar em Nova York, só mudando de cenário, né? Cenário, aliás, que você já conhece. Ah, não, eles estão ali por perto. Achei que vocês iam aparecer na Times Square. Mas isso é só mais tarde, né, Rezec? No Seleção Copa, que já está no ar desde o amistoso do Brasil, desde a sequência do amistoso do Brasil contra o Egito. Mas é justo que ele saia um pouquinho para curtir esse solzinho também, né? Já tá lindo, hein? Curtir o verde do Central Park. André Rizek e Felipe Melo, sejam bem-vindos. Obrigado, Barreto. Um abraço a todos na mesa. Boa tarde, Brasil. Prazer falar com vocês. Hoje o Donald Trump vai assistir a final da NBA, tem essa previsão. Então os deslocamentos pela cidade não serão fáceis hoje com a presença do presidente. E, Barreto, pegando o gancho que estavam debatendo sobre as restrições até agora impostas aos jogadores do Irã,
Irã, o herói da classificação do Iraque para a Copa do Mundo, que ficou 7 horas retido, né, ali sendo interrogado antes de poder entrar no país. A notícia de hoje é do árbitro somali, né, um dos principais árbitros do continente africano, se não o principal árbitro do continente africano. Ele tinha um passaporte diplomático do país dele, e mesmo assim ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Ele ia apitar a Copa do Mundo e foi ordenado que ele voltasse de onde ele embarcou na Turquia. E aí fiquei projetando, né, os Jogos Olímpicos, que é muito mais a sua área que a minha. Se tá assim na Copa, imagina nas Olimpíadas. Sim. A quantidade de atleta de alto rendimento que possivelmente será impedido de entrar aqui. Os Estados Unidos não são obrigados a deixar ninguém entrar aqui, o país é deles. Mas por que então quiseram sediar Copa e Olimpíada com tantas restrições, com tanta gente do mundo nesse momento com problemas para entrar aqui, né? É que nesses momentos eles são obrigados a deixar entrar. Eles são obrigados a deixar entrar quem se classificou para disputar aquela competição que eles resolveram sediar, né? Se não quer que deixar entrar pessoas no país, então você não se candidata a sediar uma competição internacional, porque aí vai dar ruim, né? E o Rizek tem plena razão. Nos Jogos Olímpicos, exato, vai entrar gente de todos os países, aliás, a Somália está entre os países que a gestão atual dos Estados Unidos mais odeia, né? É um dos povos que tem mais dificuldade para entrar nos Estados Unidos, e os imigrantes somálios nos Estados Unidos sofrem muito com perseguição, né? E já sofrem com a condição de vida e agora sofrem também com a perseguição da polícia de imigração. Mas nos Jogos Olímpicos não são só 48, quer dizer, já como o Rizek acabou de dizer, já na Copa do Mundo não são só 48 países. Porque também tem os árbitros. Agora, né, além do quinteto de arbitragem, ainda tem o VAR. É gente de muito lugar que vai disputar. Pessoal de mídia que trabalha, né? Exatamente. Enfim. O público que vai assistir. Mas essas obrigações deveriam ser previstas, como o Ramon estava dizendo agora, pelo Comitê Olímpico Internacional, no caso dos Jogos Olímpicos, e pela FIFA. Sim. Deveria ser uma obrigação ali em contrato. Você quer sediar? Vai ter que deixar entrar todos os atletas, etc. Até imagino que seja, mas não é respeitado, não duvido não. Bom, Rizek, para você e para o Felipe temos também aqui cards do Ramon, porque o nosso primeiro tema de debate hoje foi justamente como é que fica agora, né, a lateral direita da seleção brasileira, né? Peraí que o Rizek levantou o dedinho lá, diga. Os cards já estão na tela, mas pode dizer. Não, é só um pitaco, se você me permitir. Se você me permitir, que a gente estava ouvindo atentamente o debate, e quando você citou pânico com o Marrocos, meu amigo Felipe Melo aqui ficou assim, peraí, como assim pânico com o Marrocos? Vou dar direito do Felipe se manifestar com o termo que você usou. E aí, mas Felipe, não sou eu, hein? Mas não sou eu vi isso. Boa tarde. Vi isso na internet aí, Felipe, não é comigo não. Boa tarde, amigos aí da mesa, boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, eu não vejo pânico, sim respeito. Assim como todas as seleções, você tem que respeitar. A seleção de Marrocos é uma boa seleção, demonstrou ontem no jogo contra a Noruega, mas é bom lembrar também que essa mesma seleção perdeu para Senegal a final da Copa da África, né? Então, assim, não é uma seleção imbatível. A gente não está falando de uma França da vida, que tampouco é imbatível. A gente está falando de seleções como a própria Argentina, que é a atual campeã mundial. E pelo jogo que eu vi ontem, existem algumas coisas positivas e também existem alguns pontos fracos também, né? Aquilo que nós conversamos ontem. Por exemplo, pontos positivos. É um time que já tem bem claras ideias de jogo, é um time que sai muito em transição, mas os últimos jogos também tem tido posse de bola, também tem tentado sair jogando com bola no pé, e isso aí entra um lado negativo que eu vi, que é um ponto fraco. A Noruega, quando fez uma pressão alta, conseguiu roubar 3, 4 bolas, uma pressão pós-perda também, no campo de defesa ainda de Marrocos, que quase gerou gol, que gerou oportunidade de gol para a Noruega. Imagina o Brasil, que muitas vezes tem feito essa pressão alta e tem gerado frutos, né? Foi assim no último jogo, foi assim no jogo contra o Panamá, quando fizemos pressão alta e roubamos a bola e conseguimos fazer gol. Então pode ser uma alternativa para o Brasil. Pontos fortes que eu vi, dentre tantos, um ponto forte que eu vi de Marrocos. Quando não tem o seu portador da bola pressionado, eles automaticamente fazem uma movimentação muito boa na zona de ataque do campo, no último terço de campo, eles atacam o espaço e essa bola longa, ela entra, muitas vezes. Assim foi que saiu o gol, inclusive, de Marrocos. Então, entender isso aí, não tenho dúvida de que o Ancelotti, todo o staff, entendem isso aí, estão estudando para não deixar o portador da bola sem pressão. Caso não tenha pressão,
obviamente, o setor defensivo do Brasil ficar com o corpo já preparado para correr para trás. Então, assim, respeito máximo, mas, gente, é bom lembrar que os pentacampeões mundiais somos nós, né? É a seleção brasileira, é o Brasil, então temos que respeitar, mas temer não, e principalmente esse negócio de, meu Deus do céu, Marrocos, não. Pelo contrário, quem vai lutar para ser campeão é a seleção brasileira. E eles perderam o lado esquerdo dele pro jogo, né? Provavelmente, né? Como falou o Nilson, né? O Abdey e o Mazraoui, a gente perdeu o lado direito, né? Pois Wesley, Estevão, Militão, cada um perdeu um lado do campo para esse jogo. Então vamos pegar esse gancho aí. Como é que se recompõe o lado direito da seleção brasileira? Podemos voltar com os cards do Ramon. Quer dar uma breve explicação sobre o que você apontou de características sobre cada um, Ramon? Não é isso, assim, eu acho que a questão que diferencia um pouco mais é a questão ofensiva ali, que o resto é tudo parecido, né? Na minha opinião, o Ibanez tem uma possibilidade de atacar mais que o Danilo hoje. Por mais que o Danilo tenha sido lateral a carreira inteira, mas hoje não joga de lateral, eu acho que o Ibanez, fisicamente falando, tem uma capacidade de ajudar um pouco mais na parte ofensiva. Mas, no geral, para mim, eles são jogadores iguais. Né? Um pouco mais velho, obviamente, 34 anos, que é o Danilo, e o Ibanez vem vivendo o seu auge da carreira física, técnica, de maturidade com 27. Assim, repito, eu acho, pra mim, e pela coerência dos últimos amistosos, entraria o Ibanez de lateral no jogo contra Marrocos. Mas entendendo e pensando um pouco com a cabeça do Ancelotti, eu acho que ele vai de Danilo. Felipe? Bom, eu vou discordar. Eu assim como nesse jogo o Danilo jogou de lateral, e haja visto o primeiro tempo, quando o Ibanez jogou de lateral, teve a oportunidade de jogar de lateral no jogo contra o Panamá, depois ele foi para a zaga pela esquerda, inclusive, ele não passava no meio campo, ele cortava toda hora para dentro, tocava a bola para trás ou virava jogo. Então, assim, ele não tem cacoete realmente lateral, pode ajudar a fazer lateral, principalmente no setor defensivo. Creio que para essa parte ofensiva é muito mais Danilo, então creio que ele vai de Danilo, e não vai mudar muita coisa. Claro que o Wesley é um jogador muito mais agudo, é um dos melhores laterais direitos que tem no mundo e é o melhor lateral direito brasileiro na atualidade, com até uma certa diferença. É claro que a gente vai perder um pouco dessa parte aguda, mas aí também a gente vai ter o setor defensivo no meio da direita bem forte, né? Isso vai fazer com que o nosso extremo pela direita possa pensar muito mais em atacar do que propriamente recompor a linha de defensiva. Ô Barreto, você desculpa a piada, eu vou entrar no modo zoeira aqui. Eu acho o Ibanez bom zagueiro, tá? Bom zagueiro. Mas eu vi o jogo com o Panamá do lado do Paulo Nunes, ali no gramado, e falei assim, Paulo, o Ibanez não parece o Jardel improvisado de lateral, o companheiro dele do Grêmio, o centroavante, não parece que, quando tá com a bola, não parece o Jardel, ou seja, familiaridade zero para passar do meio campo com a bola, assim, né, uma dificuldade. Então, assim, eu acho que o Danilo tem mais familiaridade com a posição, e o Ederson, como ele atuou, eu acho que ele só vai jogar ali em emergência extrema, tá? Mas se um dia o Ancelotti quiser alguém mais ofensivo pelo lado direito, o Ederson já desempenhou a função de ala na Atalanta, ele é destro. Eu acho que esse foi um detalhe também que contribuiu para a chegada do Ederson. Ele vem como meia para preencher o meio, mas se ele precisar de um jogador ali mais ofensivo, eu acho que ele recorre a outros jogadores. O Ibanez, assim, do meio para frente, eu acho que tem muita dificuldade com a bola. A não ser que de repente ele queira usar o Ibanez para o setor defensivo, para liberar um pouco mais o extremo, falar assim, cara, não precisa voltar, fica lá para você segurar o lado deles, que é forte também, você segurar o lateral lá. Pode ser. Pra mim, pode acontecer. Isso também é uma opção. Isso também é uma opção. Frente do lado direito. Isso vai determinar. Eu penso assim. Antes do Rizek e do Felipe entrar, a gente estava exatamente falando sobre isso, porque é inverter a lógica. Se contra o Egito, e recentemente isso aconteceu mais vezes, do lateral direito ocupar o flanco, né, ter toda a liberdade de atacar e abrir o campo por aquele lado no time, e o esquerdo segurar um pouquinho mais, numa saída com os zagueiros, né, atrás da linha da bola, é você inverter isso. Segura o direito, seja o Ibanez ou o Danilo, pra mim tanto faz. Eu prefiro o Danilo por conta do passe do Danilo. E vem cá, isso não é uma mudança radical no sistema de jogo, não, né? Não é. Só tá trocando o lado de onde as coisas acontecem. Só que aí muda uma coisa. Porque nos últimos jogos... Agora, é treinador italiano, hein, gente? Nos últimos jogos, quem partiu... Eu não vou, assim... Vai lá, Felipe. Em nenhum momento, se ele mudar o sistema de jogo, tático do jogo, de repente colocar um 3-5-1, um 3-5-2, eu não vou me surpreender, não.
E tem uma curiosidade, já que você citou técnico italiano, né? A Itália tem uma tradição de o lateral direito ser historicamente mais defensivo, né? Não sei explicar por quê, mas é uma tradição do futebol italiano, você jogou lá, do lateral direito especificamente ser mais zagueiro. Exatamente. Aí você pega um 3-5-2, por exemplo, você pode colocar alguns alas. E o Brasil, por exemplo, até o próprio Edson já fez isso aí. Você tem alguns atletas que fazem essa função e muito bem feita. Então, assim, eu acho mais difícil, mas não me surpreenderia se ele fizesse tal coisa. Eu achei uma boa reposição, sabe, Barreto? Eu sei que ninguém vai soltar rojão, poxa, o Ederson vai jogar a Copa, mas eu penso que, como o próprio Ancelotti anunciou quando fez a convocação, não existe lista perfeita e essa aqui não é perfeita, ele acabou de demonstrar isso na prática, né? Ele notou uma carência no setor de meio campo. Eu entendo que aquele esquema dos 4 atacantes, por ele denominados de atacantes, né, foi sepultado no primeiro tempo contra o Panamá e ele buscou uma alternativa de preencher um pouco mais o meio campo. E aí ele olha para o meio campo, só tinha 5 jogadores. Se ele quer jogar com 6, com 3, que ele chama de meias, ele precisa de um reserva para cada jogador dessa posição. Então ele traz o Ederson, que pode também numa emergência jogar de ala. Eu achei uma boa reposição, uma boa sacada do Ancelotti, a vinda do Ederson. Eu sei que não é um nome popular, que as pessoas vão comemorar, mas eu achei uma boa sacada essa reposição. Eu também tenho uma coisa dele, do próprio Ancelotti, que eu não vi ninguém falar até agora, mas que, assim, é um dos maiores treinadores da história do futebol. Isso demonstra uma humildade muito grande de falar assim, cara, eu errei. Eu errei, tá tranquilo, pô, eu errei, não tenho orgulho nenhum. Isso pra dentro, pro jogador, fala, cara, se ele erra, ele assumiu o erro. Foi lá e trouxe um jogador de meio e falou, nós precisamos desse jogador e tal, assim. É uma humildade muito grande de um dos maiores treinadores da história do futebol. Agora, peraí. Só pra concluir rapidinho sobre o lado direito. Ainda tem uma dúvida pra tirar com ele. Porque o que muda pra mim é o seguinte, quem tava partindo daquele lado era o Paquetá, né? Do lado direito. Com o Wesley, porque o Wesley vai ocupar aquele setor, você tira um meia daquele lado. Era o Luiz Henrique, nos últimos testes passou a ser o Paquetá. Isso. Precisa ter um jogador de ataque mais agudo ali. Se vai ser o Rafinha, se vai ser o Luiz Henrique, eu não sei. Vai depender das escolhas que o Ancelotti vai ter para essa próxima partida. O começo do segundo tempo tem uma alternância entre Luiz Henrique e Rafinha pelos lados, não tem? Eu acho que já no final do primeiro tempo. Já me chamou a atenção ele manter o Rafinha, me pareceu que ali ele queria testar mais alguma coisa, especificamente com o Rafinha. Eu achei Depois que do jogo ele disse que gosta das combinações do Rafinha com o Vini, que tem gostado. Né? Mas não sei se já era ali uma tentativa de entender se o Rafinha pelo lado direito pode ser essa solução. Sim, depois dos 35, isso aconteceu 2 vezes no jogo. E já é sem o Wesley, o Rafinha sem o Wesley, com o Danilo. Você viu o Rafinha buscando mais o lado direito. Ainda não dessa forma que eu tô falando. Eu tô falando de um ponta que vai abrir o campo ali. Como o Rafinha jogou com o Tite, por exemplo, em 2022. Você tinha Danilo e Alexandre como laterais, um fazia a saída com os zagueiros e o outro trabalhava como volante quando o time estava em fase ofensiva. E aí quem abriu o campo pelo lado direito era o Rafinha. Eu não sei se o Ancelotti vai querer utilizá-lo assim. Ele tem dado mais liberdade e a fase recente do Rafinha é de ser um jogador que circula mais pelo ataque. Ele faz isso muito bem. Ou se pode entrar, por exemplo, o Luiz Henrique ali, que é um jogador que não pode ser descartado também nesse cenário. O Hendrick não faria sentido. Eu acho que no jogar aberto não. No Lyon ele vem jogando dessa maneira, entrando muito pra área, partindo do lado direito. Às vezes você tendo um jogador... Mas nos 2 amistosos foi tem um Ryan também. Centralizado. O Ryan também, bem lembrado, também, que faz isso perfeitamente, né? Esse lado do campo. Enfim, é que a gente tava falando, opções para ele conseguir consertar esse lado direito, ele tem. Aí o dia a dia no treinamento vai mostrar para ele qual é o melhor Brasil. Então, mas o Felipe trouxe 2 colocações aí que me deixaram curioso. A primeira é de que o Ancelotti não tem problema de corrigir rumo. Né? Isso aí é... Errei aqui, vou ajeitar, vou fazer diferente. Mas quando você cita o técnico italiano, Felipe, a primeira coisa que me veio à mente foi: técnico italiano é conservador, não gosta de mexer no sistema. Mexe em tudo menos o sistema. E você disse o contrário. Para um técnico italiano, então, se tiver que mudar tudo para atingir o resultado, não tem problema, inclusive o sistema. Quando eu falo isso aí do técnico italiano, porque eu trabalhei com alguns técnicos italianos assim que fizeram a diferença no futebol mundial. O Roberto Mantini, que inclusive falei com ele hoje, está voltando para a seleção italiana, o comando da seleção italiana. Cesare Prandelli na Fiorentina também foi um treinador na qual eu aprendi muito. Pioli também, que foi campeão com o Milan, enfim. Então são grandes treinadores que eu tive o prazer de trabalhar com esses caras, e todos eles nós tínhamos 3 formas de jogar. Todos eles, mínimo 3 formas de jogar. E muitas vezes nós tínhamos que mudar taticamente jogando. Um exemplo, sai do 4-4-2 e vai pro 4-3-3, sabe? Assim, vai pro 3-5-2.
porque nós treinávamos para isso. Por isso que eu falei assim, eu não vou de repente, não vai ser uma surpresa para mim se ele mudar o esquema tático do time. Haja visto como joga Marrocos, haja visto as perdas que o time teve, que a seleção teve, os jogadores que não vão poder atuar. Então, assim, eu acho mais difícil ele mudar sistema tático, mas não me surpreenderia porque eu trabalhei com treinadores italianos e nós tínhamos mínimo 3 formas de jogar e mudávamos dependendo de um jogo. E a gente é muito preocupado também em definir o esquema tático em números, né? Se quem leu as autobiografias do Ancelotti viu que ele liga pouco para isso, né? Os números para ele. Ele tem falado sobre isso porque ele é perguntado o tempo todo. A gente tá batendo cabeça para entender a mente dele, colocar em números. Mas ele mesmo, nas autobiografias dele, dá pouca bola se é 4-2-4, 4-3-3. E ele diz que basicamente gosta, tá escrito nos livros dele, de armar o time com 2 sistemas básicos, o 4-3-3 ou 4-4-2, com pequenas variações. É o que ele escreveu no livro dele, ao longo dos clubes que ele trabalhou. E eu vejo isso na seleção também. Às vezes muda só uma peça ou outra, um jogador de um lugar, sabe assim, isso aí já muda, pra quem gosta, de repente o jogador dá 2 passos pra esquerda, você já muda o sistema tático, né? São 2 passos pra direita, muda o sistema tático novamente. Então assim, mover peças, né? E esse ele sabe muito. E pra mim tá claro, ele tentou insistir, e assim, quando eu chamo 4 atacantes, é porque ele denominou assim, né? Os jogadores que ele denomina 4 atacantes. Acho que fica mais simples usar as palavras que ele usou. Ele insistiu, o Ancelotti tem 12 jogos à frente da seleção, né? Ele insistiu, ele foi até no limite, que foi o primeiro tempo contra o Panamá. E aí mudou, né? Colocou o Paquetá no meio, sim. Eu acho que essa pequena variação, assim, que ele fez... E aí foi virar de chave também, hein? Foi. Porque assim, o Paquetá, ele entra no segundo tempo do jogo contra o Panamá, juntamente com o Danilo Santos, né? E os outros que fizeram, mas o Paquetá fez uma diferença enorme, fez gol, enfim. Deu outra dinâmica pro centro-campo do Brasil. E nesse primeiro tempo do jogo contra o Egito também, assim, o que ele fez, às vezes tocava uma vez só na bola, então fazia coisa realmente diferenciada demais. Por isso, creio que ele vai entrar como titular. Deu outra dinâmica pro centro-campo do Brasil. E para devolver, Barreto, a prova também de que não era o plano A jogar com a escalação inicial do Egito, mas pode ser que o time comece a Copa assim, é que só tem um centroavante, força física, de área, que é o Igor Thiago. Se fosse lá atrás a ideia original dele, teria convocado 2. E que também faz pressão no adversário, Exato. Né? Lembra o próprio gol do Ryan, ele fez pressão no goleiro, e essa pressão vai ser de suma importância, que vai gerar realmente bons frutos pro Brasil no jogo contra Marrocos. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.